Olá pessoal, hoje vou contar uma história de um viajante do tempo. Era uma vez um cientista chamado Pedro que estava obcecado com a ideia de viajar no tempo. Ele passou anos construindo uma máquina do tempo em seu laboratório secreto, mas nunca teve coragem de testá-la. Um dia, ele decidiu que era hora de realizar seu sonho e entrou na máquina. Ele ajustou os controles para o ano de 1492 e apertou o botão. No instante seguinte, ele se viu em uma praia desconhecida, cercado por nativos curiosos. Ele percebeu que tinha chegado ao Brasil antes da chegada dos portugueses. Ele ficou maravilhado com a oportunidade de conhecer uma cultura diferente e aprender sobre a história do país. Ele se apresentou aos nativos e tentou se comunicar com eles. Eles o receberam bem e o levaram para sua aldeia. Pedro passou alguns dias convivendo com os nativos, aprendendo sua língua, seus costumes e suas crenças. Ele ficou fascinado com a harmonia que eles tinham com a natureza e com a simplicidade de sua vida. Ele também se apaixonou por uma jovem chamada Ana, que era filha do cacique da tribo. Ela era linda, inteligente e gentil. Eles se entenderam bem e logo se tornaram inseparáveis. Pedro estava feliz e quase se esqueceu de sua missão original. Ele pensou em ficar ali para sempre e construir uma família com Ana. Mas ele também sabia que sua presença ali poderia alterar o curso da história e causar consequências imprevisíveis. Ele se lembrou de sua máquina do tempo e decidiu que era hora de voltar para o seu tempo. Ele se despediu de Ana com um beijo e prometeu que voltaria um dia. Ele correu para a praia onde tinha deixado sua máquina do tempo escondida sob algumas folhas. Ele entrou na máquina e ajustou os controles para o ano de 2023. Ele apertou o botão e esperou. Mas algo deu errado. A máquina começou a fazer barulhos estranhos e a soltar fumaça. Pedro sentiu uma forte dor de cabeça e perdeu a consciência. Quando ele acordou, ele se viu em um lugar totalmente diferente do que esperava. Ele estava em uma cidade futurista, cheia de arranha-céus, carros voadores e robôs. Ele olhou para o painel da máquina e viu que ele tinha viajado para o ano de 2123. Ele ficou assustado e confuso. Ele não sabia como isso tinha acontecido nem como voltar para o seu tempo. Ele saiu da máquina e tentou se misturar com as pessoas que passavam por ele. Mas ele logo percebeu que ele era um estranho ali. Ele não reconhecia nada nem ninguém. Ele não entendia a tecnologia nem a linguagem que as pessoas usavam. Ele se sentiu perdido e sozinho. Ele andou sem rumo pelas ruas até que viu algo que chamou sua atenção. Era um museu de história. Ele pensou que talvez ali ele pudesse encontrar alguma pista sobre o que tinha acontecido com o mundo e com ele mesmo. Ele entrou no museu e foi direto para a seção do século XXI. Ele ficou chocado com o que viu ali. Havia fotos, vídeos e documentos que mostravam como o mundo tinha mudado drasticamente nos últimos 100 anos. Ele viu que houve guerras nucleares, desastres naturais, epidemias, fome, violência e caos. Ele viu que muitas nações tinham desaparecido ou se fundido com outras. Ele viu que o Brasil tinha se tornado uma potência mundial, mas também um regime autoritário e opressor. Ele procurou por alguma informação sobre si mesmo ou sobre sua máquina do tempo, mas não encontrou nada. Ele começou a perder a esperança de encontrar uma resposta ou uma saída para sua situação. Ele estava prestes a desistir quando viu uma placa que dizia: Sala Especial, a descoberta da viagem no tempo. Ele ficou curioso e seguiu a placa até uma porta fechada. Ele abriu a porta e entrou em uma sala escura e silenciosa. Ele acendeu a luz e viu algo que o deixou sem fôlego. Era sua máquina do tempo. Mas não era a mesma que ele tinha usado. Era uma versão mais avançada e sofisticada. Ela estava conectada a um computador gigante e a vários cabos e sensores. Havia também uma placa que dizia: propriedade do Dr. Pedro Silva, o pai da viagem no tempo. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Ele era o Dr. Pedro Silva? Ele tinha inventado a viagem no tempo? Como isso era possível? Ele se aproximou da máquina e viu que ela tinha um painel diferente do seu.
Havia um botão vermelho que dizia ativar. Ele ficou tentado a apertar o botão e ver o que acontecia. Ele pensou que talvez aquela fosse a sua chance de voltar para o seu tempo ou para o tempo de Ana. Ele pensou que talvez ele pudesse consertar os erros do passado e do futuro. Ele pensou que talvez ele pudesse mudar a história. Ele tomou coragem e apertou o botão. Ele apertou o botão e nada aconteceu. Ele ficou frustrado e apertou o botão de novo. E de novo. E de novo. Mas nada mudou. Ele começou a achar que a máquina estava quebrada ou desligada. Ele olhou para o computador e viu que ele estava mostrando uma mensagem. Erro. Viagem no tempo impossível. Paradoxo temporal detectado. Ele não entendeu o que aquilo significava. Ele procurou por alguma explicação ou instrução, mas não encontrou nada. Ele ficou confuso e irritado. Ele começou a bater na máquina e no computador, esperando que eles funcionassem. Mas ele só conseguiu chamar a atenção dos guardas do museu. Eles ouviram o barulho e entraram na sala. Eles viram Pedro mexendo na máquina e no computador e acharam que ele era um intruso ou um sabotador. Eles sacaram suas armas e gritaram para ele parar. Pedro se assustou e tentou fugir. Mas ele foi cercado pelos guardas e capturado. Eles o algemaram e o levaram para uma sala de interrogatório. Eles queriam saber quem ele era, o que ele estava fazendo ali e como ele tinha entrado na sala especial. Pedro tentou explicar que ele era o Dr. Pedro Silva, o inventor da viagem no tempo. Mas os guardas não acreditaram nele. Eles acharam que ele era um louco ou um impostor. Eles disseram que o Dr. Pedro Silva tinha morrido há 50 anos, em um acidente misterioso envolvendo sua máquina do tempo. Pedro ficou chocado com essa revelação. Ele não sabia como isso tinha acontecido nem como ele estava vivo. Ele perguntou aos guardas se eles sabiam alguma coisa sobre a sua máquina do tempo original, a que ele tinha usado para viajar para 1492. Os guardas disseram que sim, que eles sabiam. Eles disseram que a máquina do tempo original tinha sido encontrada em uma praia do Brasil, em 1492, por um grupo de exploradores portugueses liderados por Pedro Álvares Cabral. Pedro ficou ainda mais chocado com essa informação. Ele percebeu que ele tinha causado um grande paradoxo temporal ao viajar para o passado e deixar sua máquina do tempo ali. Ele percebeu que ele tinha alterado o curso da história e criado uma nova linha do tempo. Ele perguntou aos guardas o que tinha acontecido com a sua máquina do tempo original depois que ela foi encontrada pelos portugueses. Os guardas disseram que eles não sabiam ao certo, mas que eles tinham uma teoria. Eles disseram que os portugueses tinham levado a máquina do tempo para Portugal e tentado usá-la para conquistar o mundo. Mas eles tinham falhado e causado mais caos e destruição. Eles disseram que a máquina do tempo original tinha sido perdida ou destruída ao longo dos séculos, até que um descendente de Pedro Álvares Cabral, também chamado Pedro Silva, a encontrou em um porão esquecido e decidiu reconstruí-la e melhorá-la. Eles disseram que esse Pedro Silva era o mesmo Dr. Pedro Silva que tinha inventado a viagem no tempo no século XXI e se tornado famoso por isso. Eles disseram que esse Pedro Silva era o avô de Pedro. Obrigado por assistir e se inscreva no canal para assistir mais vídeos como este.